Nós estamos falando então de busca de felicidade, a procura da felicidade. Algum tempo atrás passou um filme que retratava isso, né? Filme com Will Smith. Não sei quem que assistiu, teve a oportunidade de assistir esse filme. E o filme inteirinho, ele passa correndo atrás da felicidade dele. Ele perde emprego, ele perde esposa, ele perde tudo em busca da felicidade. Ele vai numa empresa onde ele vê que essa empresa dá bons rendimentos financeiros para quem trabalha ali. E aí ele chega lá e fala: olha, como é que eu faço para entrar nessa empresa? E surge então um estágio. E ele, opa, é essa porta, entrei. Quando ele entra na porta, fala assim: olha, o estágio é não remunerado. E ele já não tem mais casa, já não tem mais esposa, e tem um filhinho de 5 anos. E o filme todo passa em cima dessa luta desesperada em busca da felicidade, a procura da felicidade. Olha que situação. Agora, imagina um rapaz que queria ser feliz, queria muito ser feliz, só que para isso ele desejou a morte do seu pai. Ele desejou a morte do pai. Você já imaginou alguém dessa forma? Eu quero ser feliz independente do outro. O que importa é aquilo que eu preciso fazer. Para ser feliz, ele não se importou com o próprio pai. Ele pensou somente em si. E quantos têm essa atitude? Quantos pensam dessa mesma forma? Eu quero ser feliz, ainda que o outro precise até morrer. Ainda que a minha felicidade dependa da morte do outro. Eu quero ser feliz. Eu vou lutar pela minha felicidade, custe o que custar. Oh, Senhor. Quantos casamentos são desfeitos com essa alegação? Quantos? Vou atrás da minha felicidade. Filhos têm se desentendido com os pais. Pai tem abandonado os filhos. Tudo com a alegação de buscar a própria felicidade. Conheço uma moça que aos 17 anos namorava com um rapaz, engravidou, e se viu forçada a casar. Casou-se, viveram aproximadamente uns 10 anos, juntos, tiveram mais outro filho, 2 filhos, e de repente, depois de 10 anos de casado, entendeu que precisava separar. E aí, conversando com essa moça, faz parte do nosso ciclo familiar, conversando com a gente, mas, o que acontece? Cansei, eu me casei aos 17 anos, não curti a vida, eu não tive os prazeres da vida, e agora eu quero ser feliz, eu vou curtir. E hoje essa pessoa já está aos 30 e poucos anos, 32, 33 anos, e a vida dela é balada atrás de balada, todo final de semana é balada. Por quê? Porque entende que isso é a felicidade. A felicidade está na realização pessoal, independente dos filhos pequenos que estão em casa, independente de qualquer outra coisa que tenha sido desfeito quando foi desfeito o casamento. É assim. E o que a gente pode dizer, daquele caso da Suzane Richthofen, que juntamente com o namorado assassina os pais com a intenção de usufruir dos bens. O que dizer de um outro caso bastante conhecido também, Gil Rugai? Vocês devem ter ouvido falar disso. Um rapaz que também assassinou o pai, de olho nos pertences do pai. Abra a tua Bíblia em Lucas 15, de 11 a 32.
Amém? Todos acharam? Vamos lá. E Jesus disse: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país distante, que ficava numa outra região. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque esse meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Eu vou parar aqui. O texto vai até um pouquinho mais adiante, mas eu queria me deter nessa primeira parte. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra foi posta diante da Tua igreja. Que o Teu Espírito Santo agora, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, use a nossa mente, a nossa voz, nosso coração, todo o nosso ser, ó Pai, para nos ensinar aquilo que o Senhor preparou para nós nesta manhã. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. O que a gente pode pensar nessa situação? Olha que interessante o que acontece aqui, né? É importante que a gente analise essa história que Jesus contou. É uma história, tá, gente? É uma história. Mas é uma história que tem muito a ver com a realidade do judeu da época, com o povo oriental do primeiro século. Tem muito a ver. Então é importantíssimo que a gente se detenha também no contexto cultural de como foi dita essa palavra. O que o judeu entendeu quando ouviu Jesus contar essa história? É óbvio que essa história é uma história que fala ali, representa, o pai representa Deus em todo o seu amor, o filho representa o homem perdido que se afasta de Deus. O segundo irmão, o irmão mais velho, traz uma ideia aqui dos fariseus, né, com aquele falsa fé, religiosidade. Mas não é esse foco que eu queria dar com os irmãos aqui. Mas são as atitudes humanas do pai, as atitudes humanas do filho, que a gente gostaria de refletir um pouquinho nessa manhã. Então, nessa história de Jesus, o contexto aqui é interessante. Um filho só poderia receber a herança de seu pai se seu pai estivesse morto. Era inconcebível o filho receber qualquer coisa do pai se o pai ainda estivesse vivo. Então, quando o filho se dirige ao pai e fala: pai, é o seguinte, eu
Vou abrir meu coração para você aqui, pai. Eu quero a minha parte. Está vendo essa fazenda tudo que o senhor tem? Tudo isso que o senhor tem será nosso de direito, não é? Quando o senhor morrer? Pois é, eu quero agora. Eu quero agora, eu quero a minha parte. Isso significa dizer assim: pai, eu não me importo se o senhor esteja vivo ou morto mais. Não me importa isso. Se para eu receber essa herança precisamos entender que o senhor esteja morto, então que assim seja, porque eu quero a minha herança. E o pai faz o quê? Espera-se que o pai aqui então se irrite, né? Era a expectativa da cultura, que o pai se irritasse, que o pai brigasse com o filho e desse, né, um corretivo ali. Eu falei: escuta, você está pensando o quê, rapaz? Você está pensando que você está falando com quem? Eu sou o seu pai. Eu sou o representante da família na sociedade. Eu sou que tomo as decisões e é sobre mim que pesa as responsabilidades. Então segura tua ondinha aí, querido, né? Segura aí um pouquinho, né? Porque não é assim que se fala, não. Mas foi assim que o pai agiu? Não foi assim, pelo contrário. O pai, provavelmente entristecido, né, naquele momento, por aquela atitude do filho, mas num gesto grandioso de amor ao outro. É isso que vai te fazer feliz, filho? Você tem certeza? É isso? Para que você seja feliz, você precisa disso. Então não me importa a minha felicidade, importa a sua. Vamos fazer o que você quer. Vamos dividir. E o pai então faz exatamente como o filho queria. Vai lá o ajuntamento das coisas, faz o levantamento, tá? Olha, assim, assim. Deve ter levado algum tempinho ali. Olha, chama o contador, vamos ver o que dá aqui. Chama lá a imobiliária, vamos ver se a gente vende, o que vende, quanto dá, para poder te passar. Ou vamos ver se o montante que a gente tem de dinheiro é o suficiente para atingir a metade ou a parte que te pertence, né? E aí você pega a tua parte e vai buscar a sua felicidade. Eu quero que você seja feliz, meu filho. E o filho então pega essa parte. E o interessante é que nesse momento eu só queria destacar uma coisinha do outro filho, né? O outro filho aceita. A Bíblia fala que foi dividido para os dois. Foi repartido. Como que a parte do outro filho ficou com ele, ninguém, né, não foi dito. Mas diz, olha, os dois repartiram. O que a gente poderia esperar dessa atitude do filho mais velho? Ou melhor, qual seria a atitude que a gente deveria esperar do filho mais velho? A gente poderia esperar o seguinte: espera aí um pouquinho, espera aí, gente. Ô pai, ô meu irmão, espera um pouquinho. Você já pensou no que você está pedindo? Você está pedindo para o nosso pai morrer, espera um pouquinho. Vamos. Vem cá, vamos nós três aqui, vamos orar. Vamos falar com o Senhor aqui. Vamos ver se é essa a vontade do Senhor. Pensa bem, meu irmão, vamos dar mais uns dias, a gente vai conversando, vai pensando. Pai, espera um pouquinho, pai. Vamos tentar resolver. Mas foi isso que a gente viu? Não, a gente vê exatamente o contrário. A gente vê aquele irmão calado, a gente vê aquele irmão sem tomar nenhuma atitude, receber a sua parte, seja como for que ele recebeu, mas ele recebe e fica calado. Ou seja, ele consente naquilo que o outro irmão está fazendo. A gente percebe então que nessa família já há um problema de relacionamento. Eles já passam por uma situação complicada. Não só o irmão mais novo com o pai, mas o irmão mais velho com o pai, o irmão mais velho com o outro irmão mais novo. A família traz alguns problemas de relacionamento. O interesse do filho mais velho aqui também é em si mesmo. Ele também não pensou no pai. Ele também não pensou no irmão. E aí em seguida a gente vê que o irmão, depois de alguns dias, o irmão mais novo, sai, parte, o rapaz parte.
Ele não quer nem ficar aqui, ali naquele ambiente mais. Ele não quer mais nem ter nenhum tipo de relação visual com a sua família, com seu pai, e vai para um país distante. Vale destacar aqui que quando ele rompe com sua família, quando ele rompe com seu pai, pelos costumes da época, ele rompe com a sociedade. Havia um ritual, né, da época que se chamava Kessassá. O que era esse ritual? Quando, por uma situação grave, alguém era excluído da sociedade, quebrava-se um jarro de barro, e com essa simbologia a pessoa estava quebrada, desligada, cortada do relacionamento da comunidade. Então, ia embora. Esse jovem vai a um país distante, gasta tudo aquilo que ele conseguiu da parte da herança dele, de maneira dissoluta, de maneira não sábia. Era um fanfarrão, né? Era um esbanjador. Alguns estudiosos, alguns textos paralelos traz a ideia de que ele gastou com meretrizes, que ele gastou, né? Alguns autores então entendem dessa forma. Mas o fato é que ele gastou de maneira esbanjadora, sem nenhuma preocupação com o amanhã. Ele queria ser feliz com as forças dele. De repente acontece um problema. A história aqui que Jesus está contando, ele fala assim: olha, aconteceu um problema naquela situação toda. A Dilma governava, perdão, não pode falar da Dilma. O governador ali, né, que era do PT, não pode falar do PT, desculpa. O governador daquele país, talvez não tivesse gerenciado adequadamente aquela situação do país, ou simplesmente porque havia um desfavoramento do próprio clima, da própria situação do ambiente mesmo, e aquele país teve uma grande fome. Aquele país agora se encontra diante de uma crise. E esse jovem, com toda aquela grana que ele tinha, que agora ele desperdiçou, gastou, foi embora, está liso, sem dinheiro nenhum. E aí, faz o quê? O que eu faço agora? Estou sem nada. Não guardei, não fiz poupança. Mas se eu tivesse guardado a poupança, mesmo que desse lá menos de 0,5%, alguma coisinha eu tinha lá, né? Não guardou. Gastou e gastou. De repente ele se vê na necessidade de pedir ajuda para aquele pessoal daquele país estranho. Ninguém queria ajudar. Alguém falou: olha, tá bom, vou te ajudar, vai cuidar dos porcos. Era algo extremamente indigno. Para o judeu aquilo era terrível, porque judeu não cuidava de porcos. E esse moço então agora se vê cuidando de porcos, ou ali junto aos cuidadores de porcos, e ele se vê tão faminto que ele sente a necessidade de comer aquilo que está ali sendo dado aos porcos. Alfarroba era o nome da planta, era uma vagem. Para a gente ter uma ideia aí e se imaginar nessa situação, aqui no Brasil a gente teve algo parecido, assim, no Nordeste. Eu não sei se ainda tem lugares que está nessa situação, mas houve um tempo atrás de uma seca absurda, e nessa seca no Nordeste tem uma planta chamada palma. Palma é um tipo de um cacto espinhudo que é dado para o gado, é dado para as cabras, é dado para o animal, né? E uma vez eu vi uma reportagem, faz muito tempo isso, eu vi uma reportagem que as pessoas, as crianças estavam comendo da palma porque não tinha outra coisa para comer. Comia daquilo que o animal comia. E assim estava esse jovem, comendo ou querendo comer daquilo que era dado aos porcos. E aí de repente, diante dessa situação, ele pensa: poxa vida, os empregados do meu pai lá, eles têm muito mais do que eu tenho aqui. E ele se arrepende.
Mas esse arrependimento é um arrependimento pela situação dele. Eu estou arrependido de ter pego dinheiro e gasto meu dinheiro e agora está nessa situação lamentável. Ele não se arrepende de ter feito o que ele fez com o pai, de ter desejado a morte do pai dele, mas sim naquele momento ele se arrepende com a situação em que ele se encontra. E ele traça um plano. Agora eu vou ter aqui, já sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar, eu vou falar para o meu pai: olha pai, eu não quero nem que o senhor me considere como escravo, porque o escravo muitas vezes vivia dentro da casa. Eu não quero nem que o senhor me trate como servo, porque o servo ainda estava ali num degrau acima daquilo que ele estava imaginando. Pai, eu quero que o senhor me coloque como assalariado, porque o assalariado é o nível mais baixo, mas em contrapartida, eu não preciso dar satisfação nenhuma para o meu pai. Eu serei um assalariado. Eu vou lá, presto meu serviço, recebo o meu dinheiro, vou embora. Eu não retorno o vínculo. Percebe que em todo momento desse jovem ele está pensando em si. Ele está pensando nas suas atitudes, ele está pensando como resolver o seu problema por si só, sozinho. Você consegue enxergar isso? E esse jovem volta com esse plano na cabeça, mas de repente ele se depara na entrada da aldeia com um pai que pensa exatamente ao contrário do que ele pensa. O conceito de felicidade que o filho tem é completamente diferente do conceito de felicidade que o pai tem. E o pai corre, o texto diz. Correr, no contexto cultural que nós estamos analisando aqui, significa algo extremamente indigno para um nobre daquela região. Para o povo oriental, um homem que tinha uma fazenda, um homem que tinha bem, que tinha posses, jamais poderia correr. É uma atitude indigna, de humilhação, de rebaixamento. Mas o pai está preocupado com isso? Ele não está. O pai está preocupado em restaurar aquele filho que havia se perdido. O pai está preocupado com a felicidade do filho. E o pai corre. E não somente corre, mas ele o abraça, ele beija na porta da entrada da aldeia, para que todos vissem, para que fosse público e todos vissem. E a reconciliação não fosse somente com a família, mas com toda a comunidade. Olha, vamos fazer festa, chama os empregados aqui, traz o boi lá, traz tudo, traz as vestes, as melhores vestes. As melhores vestes eram do próprio pai. Então traz, se as melhores são as minhas, traz as minhas, coloca nele. Eu quero que toda a cidade, toda a comunidade veja a importância que esse meu filho tem para mim. E então, diante disso, o filho se arrepende. Mas agora ele se arrepende de fato do que ele tinha feito pelo pai. A gente percebe nessa situação dois conceitos, dois personagens, o pai e o filho. O conceito de felicidade é a minha própria felicidade. E ele fracassa. Mas para o outro, o conceito de felicidade está no outro. E ele se regozija ao final. E ele se sente satisfeito, pleno, realizado. Porque ele conseguiu. Porque o seu filho retornou. E ele pôde ver nesse reconciliamento, ou nessa reconciliação, ele pôde ver a felicidade do filho. Então ele se torna feliz.
Eu queria que você abrisse a Eclesiastes 1, doze a 15, Eclesiastes 1, 12 a 15, e nós vamos agora traçar um pouquinho, bem rapidinho, amém? Acharam? Eclesiastes 1, os versos de 12 a 15. Diz assim: Eu, o sábio, fui rei de Israel em Jerusalém. Resolvi examinar e estudar tudo o que se fez neste mundo. Que serviço cansativo é este que Deus nos deu? Eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo e digo, tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Ninguém pode endireitar o que é torto, nem fazer contas quando faltar os números. Muito bem. Às vezes o que a gente percebe é que muitos se sentem inquietos, insatisfeitos e se perguntam: se estou na vontade de Deus, por que estou tão cansado e insatisfeito? Quando olhar, qual é o propósito da vida? Quando olhar para o passado, será que eu vou ver satisfação nas minhas realizações? Por que me sinto esgotado, desiludido, seco? O que vai acontecer comigo? Salomão então ele testa a nossa fé, desafiando-nos a encontrar o verdadeiro e permanente significado apenas em Deus. A verdadeira felicidade ela é mensurada no nosso relacionamento com Deus. A verdadeira felicidade ela é dimensionada, ela é mensurada no nosso relacionamento com Deus. E você quer saber como que é o seu relacionamento com Deus? Como tem que ser? Como que eu me relaciono com Deus? Eu me relaciono com Deus através das pessoas. Eu me relaciono com Deus através dos meus irmãos. Querido, você é Deus para o seu irmão. Você é Deus para mim. E eu tenho que ser Deus para você. Deus ele te dá um abraço através do abraço do irmão. Deus te dá o carinho através do carinho que o irmão dá para você. Deus te conforta através das palavras que os irmãos dirigem a você. Então Deus é o irmão para você. Consegue perceber isso? Que o nosso relacionamento com Deus só faz sentido quando eu me relaciono com o meu próximo. Dá para entender isso? A felicidade é muito mais que um sentimento. Mateus 5, 11 a 12, nós não vamos ler. Para bem-aventuranças. E cada bem-aventurança que Jesus nos diz aqui, está dizendo que somos bem-aventurados, ou seja, somos muito mais do que feliz. Significa o estado pleno daqueles que estão no reino de Deus. Isso significa bem-aventurado. Para Jesus, bem-aventurado significa a experiência e alegria independente das circunstâncias externas. Não tem nada a ver com o momento que nós estamos vivendo. Não tem nada a ver. Felicidade não tem a ver com isso, mas tem a ver com o que eu faço para o meu próximo. Quer ser feliz? Siga Jesus. Siga aquilo que Jesus tem te ensinado. O dinheiro também ele não traz felicidade. Isso já é o finalzinho, nós estamos terminando. O dinheiro não traz felicidade, querido.
Timóteo 6,6. Quero te convidar a abrir Timóteo 6,6. 1 Timóteo, né? Perdão. E pode manter aberto aí em Timóteo mesmo. Vamos lá? 1 Timóteo 6,6 diz assim: é claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. Só para a pessoa que se contenta com o que tem. Devemos honrar a Deus e concentrar nele os nossos desejos. Mateus 6,33, depois o irmão pode dar uma olhadinha lá. Devemos nos contentar com o que Deus está fazendo em nossa vida. Se você quiser olhar depois lá, Filipenses 4, de 11 a 13. E como então nós podemos nos manter longe do amor ao dinheiro? Paulo nos dá algumas diretrizes, algumas direções, e eu queria finalizar com esse direcionamento de Paulo. Aí mesmo em Timóteo, a riqueza, um dia ela acaba. O verso 7 diz assim: o que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que levamos do mundo? Nada. O verso 17: aos que têm riquezas neste mundo, ordenem que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Fique satisfeito com o que tem. O verso 8 diz lá, portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Paulo também diz assim, olha, ame as pessoas mais do que o dinheiro. O verso 11, mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. No verso 11 também a gente vê aí, ame a obra de Deus mais do que o dinheiro. Divida o que tem com as outras pessoas. A gente pode ver lá no verso 18. Mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Meu querido, diante de tudo isso, meu irmão, diante disso que Paulo tem nos direcionado, diante de aquilo que a gente viu na história do filho pródigo, do relacionamento humano entre o pai e o filho, a gente chega a uma conclusão. Para terminar, em suma, se você não guardou nada do que eu falei até agora, né? Se você já esqueceu tudo, se você não entendeu o que eu falei, se você conseguir guardar essa frase que eu vou te dizer agora, eu já vou me dar por satisfeito e ter entendido que a mensagem de Deus chegou ao seu coração. Ser feliz é fazer feliz. Coloque isso no seu coração. Ser feliz é fazer feliz. Você só vai poder ser plenamente realizado, feliz, quando você se preocupar com a felicidade do outro. Quando o Senhor Jesus resume toda a lei, olha, ame a Deus sobre todas as coisas, nada pode ficar acima de Deus. E aí em seguida fala assim, olha,
ame ao teu próximo como a ti mesmo. É isso. Mas não faz sentido essa lógica. Como? Se eu estou sofrendo para que o outro seja feliz, que lógica tem isso? A lógica de Deus é diferente da nossa, querido. Experimenta, tente. Seu sofrimento inicial pode se tornar em grande alegria, em grande satisfação. Ser feliz é fazer feliz. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus de fato tenha falado ao teu coração. Que o Espírito Santo possa a cada dia reavivar, te fazer lembrar isso. Para que eu seja feliz, eu preciso me preocupar em fazer feliz. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado.